Olá, seja bem-vindo ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e estou lendo com vocês o livro Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social, da Dee Graham. Hoje vamos dar continuidade à leitura do capítulo 5, As Belas e as Feras, a feminilidade das mulheres, o amor pelos homens e a heterossexualidade. E vamos partir para o subcapítulo O Amor das Mulheres pelos Homens. Vamos lá. A vida das mulheres parece se organizar em torno de dois temas principais: o da violência perpetrada contra nós, através da pornografia, do estupro, do incesto, da violência doméstica, etc., e o da necessidade de conexão. Ao analisar como os homens tratam as mulheres, Atkinson, em 1974, observou, entre aspas, talvez a característica mais condenável das mulheres, enquanto classe, seja a de que, diante das evidências horripilantes de nossa situação, continuamos a afirmar teimosamente que amamos nosso opressor, fecha aspas. Sem a explicação sobre a psicodinâmica da Síndrome de Estocolmo, é difícil entender por que nós, mulheres, queremos ser femininas e é mais difícil ainda entender por que nós insistimos que amamos os homens, o gênero que é mais violento conosco. O amor pelos homens e a necessidade de conexão das mulheres nascem da procura por proteção e segurança resultante do medo profundo da violência masculina. Não que as mulheres não amariam os homens ou gostariam de se conectar com eles se a violência masculina não existisse. Mas, no mundo seguro para as mulheres, será que o desejo versus necessidade de conexão e amor não seria, possivelmente, mais saudável psicologicamente e menos desesperado? A necessidade de conexão. Neste tópico, vamos tratar das seguintes questões. As mulheres buscam se conectar a outras pessoas mais do que os homens? Em caso afirmativo, essa necessidade de conexão é uma resposta à violência masculina? As mulheres buscam se conectar com os homens mais do que os outros? Ao longo do capítulo 4, encontramos vários exemplos que confirmam que a necessidade de conexão das mulheres é maior do que a dos homens. Por exemplo, no tópico O cativo nega sentir raiva, observamos que as mulheres, em comparação aos homens, demonstram maior preocupação com os efeitos prejudiciais da raiva e da agressividade nos relacionamentos. No tópico O cativo se afeiçoa ao captor de forma bidirecional, observamos que os estilos de amor das mulheres são mais comunais, enquanto os dos homens são mais aproveitadores. Também ressaltamos, nesse tópico, que as mulheres são consideradas as principais responsáveis pela manutenção do relacionamento. No tópico, o cativo permanece hipervigilante às necessidades, às vontades e aos desejos do captor, constatamos que as mulheres estão dispostas a mudar drasticamente a maneira como se apresentam para tornar as interações sociais mais tranquilas. Também constatamos que, embora as mulheres sejam melhores do que os homens em decodificar a expressão dos outros, nas interações da vida real, nós, mulheres, usamos essa habilidade principalmente quando interagimos com homens. No capítulo 4, há muitos outros exemplos, mas essa breve alusão a alguns deles deve bastar para lembrar a leitora, que seguiu a argumentação até agora, que a necessidade de conexão é, de fato, um traço proeminente da psicologia da mulher. A necessidade de conexão das mulheres, em contraste com a necessidade de separação e autonomia dos homens, é o tema cardeal de alguns dos escritores mais famosos sobre a psicologia da mulher. As obras de Gilligan, em 1982, Bellenk et al., em 1986, e do grupo Stone Center, em 1991, ressaltam o quanto nós, mulheres, nos definimos pelos relacionamentos, mas os homens geralmente não. A leitora deve escutar essas estudiosas com atenção, pois, embora a linguagem dê a entender que as mulheres buscam conexão com pessoas, uma observação mais atenta revela que, na verdade, as mulheres descritas buscam desesperadamente conexão com homens e aprovação de homens. Isso é importante porque expõe que a necessidade de conexão e aprovação não é um traço feminino geral, mas, ao contrário, nós, mulheres, procuramos os homens, especificamente, com a esperança de que eles satisfaçam essa necessidade. Essa especificidade sugere que há algo nas relações entre homens e mulheres, e possivelmente na violência contra a mulher, particularmente, que ocasiona a necessidade de conexão e de aprovação nas mulheres. Na verdade, a descrição das interações entre mulheres fornecidas pelo grupo do Stone Center e por Bellenk et al., assim como os de Haidt, em 1987,
revelam que nós, mulheres, de fato, obtemos conexão e apoio em nossas relações com outras mulheres, embora procuremos tal conexão e apoio nos homens, e que as relações entre mulheres diferem dramaticamente das relações das mulheres com os homens, nas quais a necessidade de conexão e aprovação raramente é satisfeita. Confirmando essas observações, Wheeler, Reis e Nesleck, em 1983, constataram que, para ambos os sexos, a solidão diminuía quando se passava mais tempo com mulheres, mas aumentava quando se passava mais tempo com homens. O grupo do Stone Center usa os insights da psicanálise, a psicoterapia e as pesquisas sobre a psicologia da mulher para tentar construir uma teoria sobre a identidade da mulher por uma perspectiva positiva e centrada na mulher. Reafirmando os valores femininos tradicionais da empatia, do cuidado e da conexão, os escritos do grupo Stone Center divergem das teorias do desenvolvimento centradas no homem, que correlacionam maturidade com separação e autonomia, isto é, com masculinidade, e por isso retratam as mulheres como deficientes. O senso de si das mulheres é caracterizado como self in relation, eu em relação, que pode ser descrito como um senso de si, entre aspas, organizado em torno da possibilidade de criar e manter afiliações e relacionamentos, fecha aspas. Embora simpatize com os esforços do Stone Center para criar uma teoria sobre a psicologia da mulher baseada em suas experiências, e embora me impressione com a riqueza de muitos dos seus exemplos clínicos, encontro alguns problemas na análise. Minha principal divergência com as teorias do Stone Center é que, ao articular a teoria do self-in-relation, elas ignoram o contexto social de violência mais amplo em que se dá o desenvolvimento da psicologia feminina. Isto é estranho, pois uma das principais teóricas do grupo, Miller, em 1976, elaborou uma análise perspicaz das consequências psicológicas da opressão em dominantes e subordinados. Mesmo que Gilligan, Belenk et al. E o grupo do Stone Center não tenham examinado os relacionamentos das mulheres pelo referencial da Síndrome de Estocolmo, seus resultados corroboram tal conceituação. A teoria da Síndrome de Estocolmo social não só fornece um contexto social para as descobertas dessas profissionais e pesquisadoras, mas também uma psicodinâmica para conceituar o apego das mulheres aos homens. A maior necessidade de conexão das mulheres é consequência da violência masculina? Neste tópico, tentaremos responder a essa pergunta. As evidências dessa tese vêm de várias fontes. Mais uma vez, a leitora deve se lembrar das observações de Simons, em 1982, sobre as respostas dos reféns aos captores e como o comportamento parece servir para criar laços com o captor, visando a sobrevivência. A leitora deve se lembrar também que McClurry, em 1978, aconselha os reféns em potencial a mostrar que são seres humanos e perguntar aos captores sobre suas vidas, famílias e assim por diante. Claramente, essas recomendações visam a criação de laços com o captor e têm esse objetivo. McClurry dá essas recomendações porque a criação de laços aumenta a chance de os captores deixarem os reféns sobreviverem. É fácil enxergar por que os reféns ou vítimas têm mais necessidade de se conectar e criar laços com as pessoas que têm controle sobre suas vidas, captores e agressores, do que com pessoas que não têm esse controle. Defendemos que isso também é verdade para as mulheres. Nós, mulheres, criamos laços com os homens para inibir a agressão masculina contra nós. A revisão bibliográfica de estudos sobre observação de violência, feita por Franz Bloch, em 1979, revelou evidências de que meninas e meninos respondem à observação de violência de maneiras diferentes. Os meninos eram mais propensos a imitar a violência que observavam. As meninas choravam com mais frequência, o que levava os pesquisadores a tirá-las dos estudos. E, quando tinham oportunidade, elas respondiam mais frequentemente de maneira pró-social. Franz Bloch sugere que a tendência das meninas a responder de maneira pró-social à observação de violência deve aumentar com a idade. Essas descobertas corroboram a tese de que a necessidade de se conectar com os homens é uma resposta à violência masculina contra as mulheres enquanto grupo.
como os esforços contínuos das mulheres para se conectar com os outros e promover relações positivas ajudam a afastar a violência masculina? Harris, em 1987, observa que, entre aspas, as interações dos homens podem ser descritas como dominantes, diretivas, hierárquicas e orientadas para tarefas, e as das mulheres como socioemocionais, expressivas, solidárias, facilitadoras, cooperativas, pessoais e igualitárias. Fecha aspas. O fato de que nosso estilo de comunicação encoraja os homens a não nos ver como concorrentes se torna evidente com a constatação de que eles, em grupos mistos, alteram seu estilo de comunicação para se assemelhar mais ao nosso e, assim, aumentar, entre aspas, a frequência das interações solidárias e pessoais e diminuir a combatividade, fecha aspas. Dessa forma, o estilo de comunicação das mulheres parece diminuir a combatividade e a ameaça à dominância que os homens parecem sentir quando interagem com outros homens. A teoria da Síndrome de Estocolmo social ajuda a entender a diferença de estilo de comunicação entre os gêneros. O estilo de comunicação dos homens ajuda a manter uma hierarquia de dominância e propiciar a eles status dentro dessa hierarquia. O estilo de comunicação das mulheres serve tanto para comunicar aos homens que elas não estão disputando a dominância, quanto para estabelecer um vínculo com eles. Um vínculo cujo propósito é eliminar a violência das interações entre homens e mulheres e estimular os homens com que as mulheres estão interagindo a protegê-las da violência de outros homens enquanto eles lutam por dominância. Assim como eu, Shantes e Shapiro, em 1991, questionam se, entre aspas, o afeto pode ser usado como estratégia para controlar a agressividade, fecha aspas. Os autores constataram que, quando um dos membros da dupla demonstra afeto, o outro fica menos propenso a responder com uma mensagem agressiva. Essa relação era mais forte para duplas de mulheres do que de homens. No entanto, entre aspas, quando examinaram separadamente os dados das duplas mistas, os homens pareciam mais propensos a exibir níveis mais baixos de agressividade quando a dupla era mais afetuosa. Fecha aspas. Assim, parece que a expressão de afeto das mulheres tende a reduzir a frequência das comunicações agressivas da dupla masculina. No entanto, essa estratégia, se for realmente uma estratégia das mulheres, funciona de maneira mais eficiente com outras mulheres do que com homens. Miller e outras do grupo do Stone Center acreditam que o desejo de conexão das mulheres é uma qualidade que elas escolheriam manter, seja em condições de subordinação, seja em condições de mutualidade. Mas grande parte do desejo de conexão das mulheres, como descrito por Miller e outras do grupo, parece ter origem nos relacionamentos entre homens e mulheres que carecem de reciprocidade, valorização da mulher e respeito por seus sentimentos e suas necessidades. Por exemplo, as observações de Belenk et al. Em 1986 e Stiver, em 1991, sugerem que as meninas desenvolvem esse tipo de resposta da Síndrome de Estocolmo perante o pai e fornecem indícios de por que isso ocorre. Belenk et al. Relatam que o pai é mais propenso do que a mãe a rejeitar a filha se ela sustentar um ponto de vista alternativo. A rejeição de uma criança porque seu ponto de vista diverge do dos pais é uma forma de violência psíquica que inibe o desenvolvimento de um senso de si independente. Stiver argumenta que a violência psíquica do pai leva a filha a formar com ele, mais cedo, um vínculo mais intenso do que os filhos do sexo masculino, mesmo o pai preferindo os filhos homens e sendo mais responsível a eles mais cedo. Stiver defende que, entre aspas, essas considerações podem explicar, em parte, o anseio e os esforços das meninas para capturar o interesse e a atenção do pai para se sentir amadas por ele. Fecha aspas. Miller, em 1991, observa que, em termos de desenvolvimento, as meninas criam, entre aspas, um senso de si mesmas que devem se submeter às necessidades e aos desejos dos outros, fecha aspas, e que a psicodinâmica da Síndrome de Estocolmo, para usar nosso vocabulário, continua presente conforme a menina chega à adolescência e se envolve em relacionamentos heterossexuais. Embora, como defendido por Miller, as mulheres anseiem por uma identidade em relação
o que significa, entre aspas, desenvolver toda a sua identidade de modo progressivamente complexo em relacionamentos progressivamente complexos, fecha aspas, ela reconhece que, entre aspas, na situação atual, porém, isso costuma significar o mesmo tipo de relacionamento para as mulheres, com a supressão do envolvimento pleno do modo de pensar e agir das mulheres, fecha aspas. Se a necessidade de conexão das mulheres está mesmo enraizada na violência masculina, parece duvidoso que uma necessidade desesperada e obsessiva de conexão, como a que vemos atualmente nos relacionamentos das mulheres com os homens, estaria presente numa cultura igualitária e não violenta. Uma analogia pode ser útil. Uma pessoa que demonstra precisar muito de líquidos quando está com sede, não demonstra a mesma necessidade quando já consumiu o líquido suficiente. Não acredito que, numa cultura igualitária, a necessidade de conexão das mulheres precederia a necessidade de um senso de si ou autoestima, por exemplo. Acredito que as mulheres não se contentariam com um relacionamento que não fosse mutuamente fortalecedor. As mulheres não seriam desesperadas por conexão a qualquer preço. Defendo, então, que a forte necessidade de conexão, especialmente com homens, é produto da violência masculina contra as mulheres na sociedade atual. Infelizmente, o modelo do Self-in-Relation e os escritos de Gilligan, em 1982, e outros sobre a especial capacidade de empatia e conexão das mulheres tiveram o efeito de glorificar esses valores tradicionalmente femininos, independentemente de essa ser ou não a intenção das autoras. A prontidão com que essas teorias do desenvolvimento feminino foram abraçadas, principalmente por cientistas sociais e psicólogas, deve ser reflexo da dificuldade das mulheres de reconhecer nosso status de vítima. Resumindo, a aplicação da teoria da Síndrome de Estocolmo Social às mulheres, enquanto grupo, assim como a revisão da teoria do Self-in-Relation, nos levam a questionar se a necessidade de conexão das mulheres com os homens é consequência da onipresença da ameaça de violência masculina. Considerando que as mulheres experimentam trauma contínuo nas culturas patriarcais, em virtude da ameaça à sobrevivência imposta pela violência masculina, questionam se a necessidade de conexão com os homens poderia ser parte de uma resposta da Síndrome de Estocolmo Social a essa ameaça. Questiono se a ameaça à sobrevivência ocasionada pela violência masculina gera uma enorme pressão sobre as mulheres para que elas criem laços com homens, nossos captores e agressores, e busquem segurança na intimidade de relacionamentos com eles. A conexão e o amor são redes de proteção para as mulheres? Essa mesma tática de sobrevivência pode ser observada em vítimas de violência doméstica e de abuso infantil? Convencionalmente, o amor das mulheres pelos homens é classificado em extremos, uma forma de clivagem que opera em âmbito cultural. Vítimas de violência doméstica se afeiçoam ao agressor e são condenadas por isso. Mulheres se afeiçoam a homens em geral e são glorificadas e celebradas por isso. Por acaso, uma não mereceria a mesma celebração ou falta de celebração do que a outra? Afinal, em ambos os casos, o afeiçoamento pode ser uma estratégia de sobrevivência. Amor. As feministas radicais merecem crédito por terem exposto a dominação masculina e a violência terrorista contra as mulheres responsável por manter a dominação em vigor. Ao expor a dominação masculina, a violência e as ameaças que a sustentam, elas foram obrigadas a questionar por que a maioria das mulheres ama homens. Várias feministas radicais chegaram a um entendimento, tanto do amor das mulheres pelos homens, quanto da heterossexualidade, que é compatível com o apresentado pela teoria da Síndrome de Estocolmo Social. Questionando por que as mulheres amariam os homens sob condições de escravidão, Atkinson, em 1974, defende que o amor dos homens pelas mulheres só existe quando há um desequilíbrio de poder, entre aspas. O magnetismo ou a atração depende da desigualdade. Se a desigualdade diminui, a fusão e o magnetismo diminuem junto. Uma mulher só pode se unir a um homem enquanto ela continuar sendo mulher, isto é, subordinada. Fecha aspas. A argumentação de Atkinson evoca a necessidade que muitos homens têm de degradar, humilhar e infligir dor nas mulheres, nas fantasias e no comportamento sexual para que consigam ter uma experiência sexual erótica. E lembra que muitos desses mesmos homens se relacionam com mulheres de maneira aparentemente íntima e carinhosa.
O fato de as taxas de divórcio aumentarem conforme o salário da esposa aumenta, proporcionando a ela mais poder em relação ao marido, corrobora esse aspecto da argumentação de Atkinson, embora também haja outras interpretações. Para Atkinson, o amor é também uma série de outras coisas. Primeiro, é, entre aspas, uma espécie de estado histérico, insensato e, portanto, indolor, no qual as mulheres se refugiam quando se torna mais acentuada a contradição entre os últimos vestígios de sua sobrevivência, enquanto ser humano, e as contingências diárias de ser mulher, fecha aspas. Segundo, o amor é, entre aspas, um estado eufórico de fantasia no qual a vítima transforma seu opressor em salvador. Ela direciona sua hostilidade natural contra o agressor para o que resta de si própria, sua consciência, e passa a vê-lo em contraste consigo mesma, como todo-poderoso, o que ele passa a ser às custas dela, fecha aspas. E terceiro, o amor é uma tentativa da mulher de se fundir com o opressor para, entre aspas, recuperar as perdas políticas e de definição, fecha aspas. Assim, Atkinson acredita que o amor das mulheres é resultado da necessidade de esconder de nós mesmas a realidade da dominação masculina e da necessidade de melhorar nosso status, nos alinhando a alguém que seja mais poderoso do que nós. A perspectiva de Atkinson se encaixa bem com a explicação da Síndrome de Estocolmo Social sobre o amor que as mulheres sentem pelos homens. No entanto, a explicação da Síndrome de Estocolmo enfatiza a ameaça à sobrevivência gerada pela violência masculina, enquanto Atkinson enfatiza a dominação sobre as mulheres. Em última análise, é claro, a dominação masculina e a ameaça à sobrevivência das mulheres são inseparáveis, já que a dominação masculina se mantém pela violência e pela ameaça de violência. Se for verdade que o amor se desenvolve sob condições de terror, como se explica o fato de muitas mulheres verem seus relacionamentos com parceiros homens como igualitários? De fato, dentro dos relacionamentos íntimos heterossexuais, tanto a mulher quanto o homem suscitam a fantasia de um relacionamento igualitário. Estudos conduzidos por Elizabeth Grauer-Rose em 1987 e Zena e Peck em 1975 nos ajudam a entender esse fenômeno. Grauer-Rose questionou: se os homens possuem mais poder do que as mulheres, por que, em namoros e casamentos heterossexuais, tanto homens quanto mulheres costumam relatar que há uma distribuição igual de poder no relacionamento? Ela descobriu que, para ambos os sexos, a percepção de igualdade dentro do relacionamento aumentava conforme diminuía a probabilidade de encontrar outro parceiro que fosse tão bom ou melhor que o atual. Esse resultado sugere que, quando as pessoas carecem de alternativas relacionais, elas avaliam melhor o relacionamento atual. O estudo de Zana e Peck, em 1975, toca no assunto de maneira indireta. Eles constataram que, no experimento, as universitárias eram mais propensas a distorcer as informações recebidas sobre um parceiro, considerando as opiniões deles sobre as mulheres menos convencionais, quando ele era descrito como tendo traços mais desejáveis. É comum associar o desapego à tradição a relacionamentos mais igualitários entre homens e mulheres. Essa distorção aconteceu nos casos em que as mulheres receberam a informação de que o parceiro tinha opiniões tradicionais sobre as mulheres, e também nos casos em que disseram para elas que o parceiro tinha opiniões não tradicionais. Como as mulheres relataram mais sentimentos positivos em relação aos parceiros não tradicionais do que aos tradicionais, esses resultados sugerem que as mulheres distorcem a percepção sobre o parceiro, para que a imagem dele se aproxime mais de como elas gostariam que os homens fossem, ou seja, não tradicionais. Juntos, esses estudos sugerem que, se um parceiro é considerado desejável, conforme a perspectiva de conseguir um parceiro melhor diminui, a percepção da mulher quanto a estar num relacionamento igualitário se torna propensa à distorção, no sentido de achar que a relação é mais igualitária do que de fato é. Os homens se beneficiam da repressão do terror e das distorções psíquicas subjacentes ao amor das mulheres por eles, pois escravos que amam seus mestres são mais fáceis de dominar. Provavelmente, por essa razão, Atkinson parece achar as mulheres meio loucas por amarem o opressor. Assim como as vítimas de violência doméstica são consideradas loucas por amarem seus agressores ou reféns por simpatizarem com seus captores.
Os homens têm interesse em promover o mito de que amar homens é algo, entre aspas, vibrante, nobre, gratificante e até redentor, fecha aspas. Mas é importante que as mulheres também se interessem pelo assunto, tendo em vista a realidade da violência masculina e o nosso status de cativas. Pela perspectiva fundamentada no conceito da Síndrome de Estocolmo Social, o amor não serve somente para que as mulheres consigam recuperar as perdas e negar o terror. Por meio do amor, que tem sido a resposta das mulheres à necessidade de conexão, esperamos persuadir os homens a parar de ser violentos conosco. Entre aspas, o amor vence tudo, fecha aspas. Ou pelo menos a nos proteger da violência de outros homens. Essa é, sem dúvida, uma das funções mais importantes do amor sob condições de terror. As pessoas amam na tentativa de sobreviver. Claro que o amor típico da Síndrome de Estocolmo não é o único tipo de amor que uma pessoa pode sentir por outra. O amor também pode existir sob condições de fortalecimento mútuo, mas esse tipo de amor é qualitativamente diferente daquele manifestado por pessoas com Síndrome de Estocolmo. O amor típico da Síndrome de Estocolmo é desesperado, porque é uma resposta de sobrevivência ao terror. Na verdade, a expressão amarra emocional consegue comunicar mais sobre a natureza desse tipo de amor do que a expressão laço emocional. Embora nós amemos os homens para tentar sobreviver, paradoxalmente, por meio do amor, oferecemos serviços domésticos, emocionais, reprodutivos, sexuais, que os ajudam a manter a opressão. E em virtude da necessidade de negar o terror e de ver o mundo pela perspectiva do agressor, começamos a acreditar que oferecemos esses serviços porque queremos que as coisas continuem do jeito que estão. E é claro que parte de nós quer mesmo manter as coisas como estão, simplesmente porque a vida que conhecemos parece mais segura do que a vida que não conhecemos. Como há muita coisa em jogo, a mudança parece potencialmente fatal. O conceito da Síndrome de Estocolmo Social nos permite ir além das conceituações anteriores sobre o amor das mulheres pelos homens ao explicar por que a maioria das mulheres sacrifica uma grande parte de si nos relacionamentos com homens. Também oferece uma explicação de por que o amor cresce perante a ameaça de violência. O referencial apresentado pela teoria da Síndrome de Estocolmo Social permite reconhecer que os relacionamentos patriarcais entre homens e mulheres não são saudáveis, sem cair na armadilha de culpar as mulheres pela própria vitimação, considerando-as doentes ou patéticas por amar seus agressores. A Síndrome de Estocolmo Social e as condições de cativeiro e terror subjacentes a ela nos ajudam a colocar em perspectiva o amor que as mulheres sentem pelos homens. O amor é um instrumento para as mulheres obterem proteção masculina? O amor das mulheres pelos homens é um instrumento para transformar a raiva e o ódio dos homens de tudo o que é subordinado, feminino, em amor recíproco? O amor das mulheres pelos homens é uma defesa psicológica para evitar reconhecer a situação, o terror envolvido e o preço pago para tentar garantir a sobrevivência física? No entanto, mesmo enxergando a razoabilidade do amor das mulheres pelos homens, dado o status de cativa, devemos nos perguntar se o amor funciona. O amor está concretizando tudo que as mulheres precisam que ele concretize? O amor impede ou reduz a violência masculina contra as mulheres? Aparentemente não. Russell, em 1984, constatou que as mulheres tinham mais chance de ser estupradas pelo marido do que por qualquer outra pessoa. Walker, em 1979, relatou que os espancamentos aumentavam após o casamento. O amor ajuda a equalizar um relacionamento entre homem e mulher? Os resultados de Sprecher, em 1985, sugerem que não. Hacker, em 1981, observou que, entre aspas, a presença de amor em si não é evidência de igualdade de status nem de comunicação plena, fecha aspas. Embora o amor dos homens pela parceira possa ajudar a reduzir o desequilíbrio de poder em alguns casais, especialmente no estágio do galanteio, ele não equaliza o relacionamento. Além disso, como o amor faz com que a mulher ofereça serviços ao homem de maneira não recíproca, ele sequer ajuda a equalizar o relacionamento. O amor ajuda a equalizar as relações entre homens e mulheres em geral? O amor pode ajudar dentro do relacionamento, mas ele não equaliza as relações. Como observado por Hacker, entre aspas,
Uma vez que a desigualdade de status se mantém no casamento, um membro do grupo dominante pode estar disposto a se casar com um membro do grupo que, normalmente, ele não admitiria em seu clube. Fecha aspas. E Hoagland, em 1989, parafraseando e citando Claudia Card, observa, entre aspas, a intimidade não curou a violência na vida das mulheres. Em vez disso, ela concedeu ao violento mais acesso às suas vítimas. Fecha aspas. A lógica nos leva a crer que o amor dentro do casamento talvez nem sequer ajude a equalizar as relações entre homens e mulheres na sociedade em geral. É dentro da família que a maioria dos homens aprende que as mulheres existem para servi-los, como mães, esposas ou filhas. Muitas de nós nos perguntamos como os homens podem discriminar as mulheres se eles têm mãe, esposa e filhas. Na verdade, é justamente nesses relacionamentos íntimos que os homens têm mais necessidade em manter a dominação masculina. E é por meio desses relacionamentos que as pessoas tomam conhecimento da realidade social de que as mulheres são cidadãs de segunda classe. Amar o agressor é algo que faz sentido se não há como escapar e se esse amor faz com que ele realmente pare ou reduza o abuso, aumentando assim a chance de sobreviver. Mas o amor das mulheres pelos homens parece não ter reduzido a violência masculina contra as mulheres. E mesmo se tivesse, o amor não é só uma solução temporária? Amar o inimigo não seria uma solução de longo prazo para a dominação somente se culminasse em igualdade e liberdade? E isso não incluiria a liberdade de amar quem quisermos? Qualquer coisa a menos não seria só uma solução parcial ou temporária? Sob condições de liberdade, as mulheres não seriam tão livres quanto os homens para amar as mulheres? Independentemente de alguém sentir que ainda gostaria de ter o homem como objeto primário do amor, a questão é que essa liberdade de escolha não existe. Nosso amor pelos homens não parece ter nos libertado da dominação e da violência. Não estou defendendo que, se houvesse escolha de fato, escolha no contexto em que os homens não recorressem à violência para ameaçar as mulheres e não nos isolassem umas das outras, as mulheres não escolheriam amar homens. No entanto, acredito que, em circunstâncias de liberdade, o amor que as mulheres sentem pelos homens seria semelhante ao amor que elas sentem por outras mulheres, e por essa razão seria mais saudável. O amor que sentimos pelos homens não seria mais desesperado do que o amor que sentimos por outras mulheres. Tampouco seria possessivo ou viciante. Além disso, nessas circunstâncias, os homens seriam bem mais amáveis do que atualmente. Mas, até que existam circunstâncias que possibilitem uma escolha real, não há como saber se o amor das mulheres pelos homens não é simplesmente um sinal da síndrome de Estocolmo social e um produto da ameaça masculina à sobrevivência delas. Se as mulheres estivessem a salvo da violência masculina, o grau e a natureza da intimidade entre mulheres e homens seriam diferentes dos de agora? Em caso afirmativo, qual seria essa diferença? Em especial, até que ponto o desequilíbrio de poder que permeia atualmente as relações entre homens e mulheres limita quanta intimidade pode existir entre os sexos? Como esse desequilíbrio de poder limita como a intimidade pode ser comunicada? Como isso afeta os aspectos da nossa vida que podem possibilitar a criação de intimidade entre nós? Observar o amor das mulheres pelos homens, por meio do referencial da Síndrome de Estocolmo Social, nos leva a questionar se as mulheres deveriam parar de oferecer amor aos homens até que a violência masculina contra nós acabe. O simples ato de fazer essa pergunta pode suscitar muito medo. A fonte desse medo pode ser traduzida pelas questões a seguir. Se nós parássemos de amar os homens, estaríamos abrindo mão da nossa própria fonte de poder e controle nos relacionamentos com eles? Se nós parássemos de amar os homens, perderíamos os privilégios heterossexuais que possuímos? Se nós parássemos de amar os homens, eles parariam de nos amar? Se nós parássemos de amar os homens, eles nos obrigariam a continuar fazendo todas as coisas que fazemos para ele atualmente, mas sem a crença de que fazemos essas coisas por amor, restando somente a consciência de que somos realmente suas servas? Se nós parássemos de amar os homens, eles deixariam de nos proteger contra a violência de outros homens? Se nós parássemos de amar os homens, os que não eram abusivos até então passariam a ser violentos conosco? Essas perguntas revelam o medo que se esconde no amor das mulheres pelos homens, que serve de incentivo, paixão,
para esse amor. A extensão do medo das mulheres revela tanto a extensão da Síndrome de Estocolmo social, quanto a gravidade das condições propícias à Síndrome de Estocolmo, que provocam esse medo. Esses medos também indicam as questões que precisam ser confrontadas se quisermos romper com a Síndrome de Estocolmo. E com isso eu finalizo a leitura dessa parte do capítulo. Se vocês quiserem se tornar apoiadoras, existe o apoia.se/Mulheres Lendo Juntas e o Pix mulhereslendojuntas@gmail.com. Lembrando que a partir de R$10, uma apoiadora pode selecionar um livro para poder estar lendo aqui no perfil e eu editarei e postarei posteriormente. Vocês também podem estar utilizando o link da Amazon para fazerem suas compras, que uma pequena porcentagem vai para o canal. E no Linktree, vocês têm acesso à biblioteca virtual, Biblioteca Lendo Juntas, que é um drive com diversos materiais escritos por mulheres, assim como curtas, documentários e filmes disponíveis gratuitamente no YouTube e no Libreflix. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.